ainda na nossa disciplina de biossegurança, tratando sobre EPIs, medidas preventivas, medidas curativas dentro da medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, a CIPA, o SESMIT, tem todas essas terminologias que nós utilizamos para conseguir trabalhar a medicina do colaborador, né? Que é a saúde do trabalhador. Então hoje nós vamos tratar um pouco mais específico a respeito de algumas doenças que acometem o trabalhador em pleno exercício de sua função, né? E especificamente daquelas doenças que causam mudanças na vida do trabalhador. Como fala no primeiro slide de vocês, que as doenças laborais, ou seja, as doenças decorrentes das atividades trabalhistas, classificadas como moléstias, porque tudo aquilo que adoece o servidor, que adoece o ser humano, é uma moléstia. E essas moléstias, elas são consideradas doenças do trabalho a partir do momento em que elas geram mudanças no comportamento do servidor. Comportamento que eu falo são comportamentos fisiológicos, comportamentos tipo um mal-estar, uma cefaleia, uma mialgia, que ocasiona o quê? Ocasiona um mau humor, ocasiona uma indisposição, a pessoa quer sempre ficar quietinha, tá bom? Então, é nesse sentido que uma doença, uma moléstia, ela passa a ser reconhecida e passa a ser aceita como doença do trabalho, a partir do momento em que ela tira o servidor, o colaborador, da plenitude de suas atividades. E nós sabemos que inúmeros são os fatores hoje que acometem o trabalhador, aquele trabalhador que está em pleno exercício de sua função. São várias situações extracorpóreas que vêm e que podem contribuir e que também podem diminuir a capacidade produtiva de cada colaborador, né? Com a evolução da tecnologia, com a evolução da globalização, muitas mudanças ocorreram no aspecto trabalhista. E no que se fala a saúde do trabalhador, nós podemos tratar especificamente, direcionadamente, o afastamento das atividades manuais. Por quê, Fernanda? Eu posso tratar diretamente o afastamento dessas atividades manuais. O que eu quero dizer com isso? Vocês, na leitura que vocês vão realizar nos slides que eu vou passar para vocês, que eu já passei para vocês, na verdade, vocês vão perceber que, a partir do momento que a tecnologia, o uso da internet começou a fazer parte do nosso dia a dia, as consequências começaram a aparecer. Claro que nós ganhamos de forma muito grandiosa no nosso crescimento industrial, na nossa conectividade, na nossa interação com pessoas, com empresas, possibilidades de trabalhos domiciliares através da internet. Então, assim, a internet encheu a gente de possibilidades, encheu o nosso dia a dia de situações favoráveis, mas também, como a grande maioria das situações, ela trouxe consigo também alguns pontos negativos, que nós vamos tratar um pouco mais na frente. A ferramenta digital, ela faz parte de uma forma tão intensa do dia do trabalhador, de uma forma tão presente, que nós não podemos de forma nenhuma descartar as doenças ocasionadas pelo uso excessivo da tecnologia, da internet, do uso dos tablets, do uso dos celulares, dos computadores, das ferramentas auditivas. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a tecnologia, ela trouxe inúmeras mudanças favoráveis, mas consigo ela também trouxe
medidas necessárias a serem tomadas para quê? Para que o trabalhador não adoecesse tanto. Vejam bem o que eu estou falando, que ele não adoecesse tanto. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que nós façamos uso dos EPIs quando estivermos utilizando da internet, infelizmente, nós na correria do nosso dia a dia, uma vez ou outra nós não vamos utilizar, e essa vez ou outra ela vai juntando, até que chega um momento que, quando a gente percebe, a doença já está instalada, porque são doenças, na grande maioria, doenças silenciosas, né? As doenças laborais, elas são relacionadas diretamente, fala aí no slide de vocês, às condições de trabalho em que o profissional está inserido, contando também com situações pessoais do indivíduo que podem atrapalhar suas atividades laborais. Quem falou isso não fui eu, foi um escritor brasileiro que tem vários livros publicados quanto à saúde do trabalhador. Quando ele fala doenças laborais, ele está querendo dizer para a gente que o quê? Que são doenças que foram adquiridas durante o procedimento operacional, ou seja, durante a realização da atividade profissional. Porém, não somente as atividades profissionais, elas podem adoecer o servidor. Quando ele fala aí para vocês que também nós temos as situações pessoais do indivíduo que podem atrapalhar suas atividades. Quais seriam essas situações pessoais? Seriam patologias de base, como hipertensão, como diabetes, como DPOC, problemas financeiros, que vão interferindo a nível mental do colaborador, e que uma hora ou outra esse colaborador vai começar a apresentar sinais e sintomas de alguma moléstia que foi desenvolvida por fatores externos. Como que a gente pode falar um pouquinho sobre esses fatores externos? Quais seriam esses fatores externos? Esses fatores externos são o quê? São os riscos nos quais nós estamos expostos. O uso da luz, o uso do computador, os raios que são emitidos através da tecnologia, o uso do celular, o uso excessivo do telefone, não só do WhatsApp, mas também as ligações, as moléstias que são totalmente perceptíveis a nível de ouvido interno. A gente também pode falar que uma doença laboral é toda aquela doença que aparece durante ou um espaço médio de tempo após a realização daquela atividade. A literatura diz também que até os anos 60, em média dos anos 60, média 70, a única medida adotada perante os colaboradores, que eles entendiam na época como saúde do trabalhador, a única medida era contra acidentes de trabalho. Se esse corredor aqui ele é escorregadio, então eu vou colocar uma faixa, eu vou colocar uma placa informando. Não era assim que funcionava. Hoje nós funcionamos dessa forma, isso se chama prevenção. Como que eles funcionavam? A Fernanda ia passando no corredor, ela caiu, escorregou, teve uma escoriação, teve uma fratura, aí agora a gente vai tratar. Ou seja, era o acidente em si. O acidente precisava acontecer para ele poder ser notificado e tratado. Não se trabalhava com a prevenção. Então, até os anos 60, entre 50 a 60, como que a medicina do trabalho, como que era feita a saúde do trabalhador? Totalmente baseada no acidente de trabalho. Não tinha educação continuada, a educação continuada era totalmente inerte,
não tinha uso de EPIs, não tinha preocupação com a educação e com a supervisão daquele colaborador. Primeira observação desse vídeo é, até os anos 50 a 60, só existia a preocupação com o acidente de trabalho. Combinado assim? A partir dos anos 80, quando a informática começou a fazer parte fortemente do nosso dia a dia, começaram a surgir as moléstias por uso excessivo. Anos 80. Essas doenças ocasionadas pelo uso da internet, elas estavam diretamente relacionadas com a má postura do servidor e também com os riscos ergonômicos. Ah, Fernanda, mas o que são riscos ergonômicos? Eu coloquei para vocês aí no slide a definição do Aurélio de ergonômico. Ergonômico é todo fator que possa interferir, seja interno ou externo, nas características psicofisiológicas, ou seja, mente e corpo do trabalhador, causando desconforto, afetando sua saúde, como levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, que é o que? Aquela pessoa que fica ali parada, esperando, acho que Jesus descer e arrebatar todo mundo, né? A repetitividade, eu fico aqui no computador todo o tempo, digitando. Eu não me preocupo em usar o protetor. Lembra que a gente tem aquele protetor, a gente coloca o dedo, ele vem até aqui acima da região do punho. Postura inadequada de trabalho. Qual a postura? Aquela postura que a pessoa fica assim, na frente do computador, né? Ou então assim, tem muito isso. Gente, o que tem gente com torcicolo, o que tem de gente com torcicolo, o que tem de gente com lombalgia, com desconforto em região de escápula, desconforto em região de quadril, em virtude de postura inadequada na hora de sentar. Até a professora agora estava sentada totalmente errada, né? São muitas as pessoas que apresentam essas alterações. Então, nós precisamos fazer o quê? Para evitarmos essas moléstias desenvolvidas pelas atividades, nós precisamos fazer uso de quê? Excluir completamente, né, o risco ergonômico, ou seja, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter atenção nas nossas atividades e nós precisamos ser multiplicadores de informação, certo? Outra observação sobre a nossa aula de hoje. A partir da Revolução Industrial, vejam bem, Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, eu coloquei para vocês, começou-se as empresas começaram a observar que era preciso tratar o colaborador, mas não era tratar de doente, que eles precisavam dar meios para o trabalhador ter saúde. Para quê? Para diminuir o número de licenças médicas, diminuir o número de afastamento. E também o maior número na produção. Se eu não tenho funcionário doente, eu tenho produção a todo vapor. E se eu tenho produção a todo vapor, eu tenho lucro. Certo? Então, outra observação desse slide. Anos 80, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador já não era esquecido como antes. Lembra que só se tratava o acidente de trabalho? A partir dos anos 80, com a Revolução Industrial, começou-se a perceber a preocupação com a saúde do trabalhador, as medidas que poderiam ser aplicadas para que pudéssemos buscar o resultado zero de acidente de trabalho. A jornada de trabalho era um fator que não era levado em consideração antes da Revolução Industrial. Jornadas excessivas, onde o colaborador muitas vezes não tinha liberação para ir ao banheiro, não tinha liberação para tomar um copo com água. Agora vocês imaginem, né? Se não tinha liberação para tomar um copo com água,
Imagine uma liberação para sentar, almoçar e descansar pelo menos 15 minutos. É nítido que isso não existia, né? Eles eram vistos como máquinas antes da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, as coisas começaram a melhorar. Também com a Revolução Industrial, eu posso dizer para vocês que foi onde começou-se a preocupação, a perceber-se a preocupação com a regulamentação, ou seja, as NRs que nós vimos na aula passada. A NR para quê? Para regulamentar, para tratar, para fiscalizar, para determinar como que o trabalhador deveria se portar mediante as suas atividades laborais. Quais as condições o colaborador precisava receber da empresa para poder apresentar os seus resultados de produção.